Bom, boa noite. Vou iniciando e depois os restantes dos colegas aí vão conectando. Deixa eu compartilhar a tela aqui para que a gente possa relembrar o que a gente viu nas últimas aulas, tá? Então, na aula passada a gente viu os capítulos. Boa noite, Miguel. A gente viu os capítulos 6, Boa 7 noite. e 8, né? Onde ali o capítulo 6 e o 7 era relacionado à camada de enlace de dados e como funciona a parte de switching Ethernet, né? Com esses dois capítulos ficava disponível aí para fazer as avaliações referente aos módulos 4 a 7. E aí a gente adiantou ali e vimos o capítulo 8 que falou da camada de rede, né? Onde a gente já começa a falar aí de um pacote IP, né? Entendendo aí como funciona a camada de rede, quais são as funções, a função de roteamento, né? Então, a gente já viu isso relacionado à camada de rede. Alguma dúvida em relação a esses capítulos, ao pessoal que fez a prova, ou o pessoal que ainda não fez a prova? Boa noite. Boa noite, seu Wallace. Como é que está, professor? Tranquilidade? Bem, Estão taxando aí os que não fizeram a prova? tô taxando aqui, já tô vendo aqui. Ah, eu fiz. Eu fui mal, mas fiz. Não, tá bom. Olha, Ô, nem professor, abaixo de 80 aí, uns 79 ali, dá para dizer que é 80. eu tô com a raiva desse Pact 3 que você não tá entendendo. É, Se desse pra pegar na mão e bater um tiro de meta, eu pegava. mas nós vamos lá. O que que acontece? Nós estamos atrasados, né? Hoje seria para a gente estar vendo lá o capítulo 13, né? Então, o que que a gente vai fazer? Ó? Nós vamos fazer esses dois capítulos hoje, o capítulo 9 e o capítulo 10, que o capítulo 9 é de resolução de endereços. Ele até representa ser um capítulo extenso, mas eu vou tentar deixar ele mais curto, tá? E a parte de configuração básica de roteador é bem tranquilo, tem bastante exercício, nós vamos praticamente se basear nos exercícios para trabalhar esse capítulo, tá? Porque não muda muita coisa em relação ao switch. Como você já sabe configurar o switch, vamos relembrar os comandos aí e fazer a configuração de uma interface do roteador, que é a mesma coisa que configurar uma interface virtual do switch. Tá? Então, nós vamos ver esses dois capítulos e aí depois a gente combina como é que a gente vai fazer com esses outros capítulos aqui que é interessante vocês dar uma olhada com mais calma. Tá? Bom, o capítulo 9 é o capítulo de resolução de endereços. Se vocês lembrarem, lá na camada de enlace, a camada de enlace, que é a camada 2 do modelo OSI, ela tem o quadro Ethernet. Nesse quadro Ethernet, ele tem algumas informações, e algumas delas eram o MAC de destino e o MAC de origem. Lembram disso? Positivo. Sim, né? Para qualquer comunicação que vai acontecer na rede, né, que vai sendo encapsulado da camada de aplicação até a camada física, o que, que vai acontecendo? Cada camada vai colocando um cabeçalho. Na camada de rede, a gente viu que tem o cabeçalho IP, que vai colocar informações de IP de origem e IP de destino. Né? Vai passar isso para a camada de enlace, e a camada de enlace vai incluir no seu cabeçalho o MAC de destino e o MAC de origem. Porém, quando ele não tem informação de qual é o MAC relacionado àquele endereço IP, o que ele vai ter que fazer? Ele vai ter que usar um protocolo de resolução de endereços. Tá? É isso que a gente vai ver, então, nesse capítulo, né, como que é essa função, explicar como funciona o ARP, que é utilizado com o IPv4, e o Neighbor Discovery, que é a parte de IPv6. Tá? Então, comparar essas funções de endereço MAC e endereço IP, descrever essas funcionalidades do ARP e descrever também a descoberta de vizinho em IPv6. O que acontece? Quando eu tenho uma rede local que eles estão na mesma rede, né? Quer dizer, eu estou fazendo uma rede local, então quer dizer o quê? Tanto o host de origem como o host de destino, eles vão estar na mesma rede, tá? Lembrando que todo host ele vai ter um endereço físico, que é o endereço MAC, que aqui está representado só por esses 6 algarismos, a gente sabe que são 12, né? São 48 bits. E a gente tem um endereço lógico, que é o endereço IP, está representado aqui em cima. Tá? A notação decimal pontuada aqui
representado no endereço IPv4. O que acontece? O endereço físico, o endereço MAC, ele é usado para comunicação de interface de rede para interface de rede. Então, eu quero me comunicar com esse PC1 e o PC2, eles estão na mesma rede, essa comunicação é direta. Eu uso o endereço MAC. O endereço lógico, que é o endereço IP, ele vai ser usado para enviar um pacote de um dispositivo de origem para outro de destino. E ele vai ser usado, né, o endereço de destino, ele vai ser usado, ele pode estar na mesma rede, que é a origem, ou numa rede remota. Então, o que vai acontecer? Tá? Sempre que tiver na mesma rede, tá? Na mesma rede, o meu cabeçalho da camada de enlace não vai mudar. Quando tiver em redes distintas, esse cabeçalho muda, mas o meu cabeçalho IPv4 ali, meu cabeçalho IP não vai mudar. Tá? Então, aqui ele mostra, né, que o MAC de destino é o MAC lá do PC2, que nesse caso está simplificado, e o MAC de origem, o MAC do PC1. E no pacote IP, ele vai ter o endereço local, o endereço da origem, que é o do PC1, e o endereço de destino, que é o PC2. Numa rede remota, note que numa rede remota, eu já tenho, então, diferenças no decorrer dessa rede. O que acontece? Quando o PC1 ele quer acessar lá o PC2 que está em outra rede, o que vai acontecer? O MAC de destino vai ser o MAC do meu gateway, que é, do caso, o roteador. Tá? E o MAC de origem, obviamente, vai ser ele. O IP de origem é o IP do PC1 e o IP de destino vai ser o IP do PC2. Isso não vai mudar. No decorrer da rede, quando esse quadro chegar, esse pacote chegar até o R1 aqui, o R1 vai dizer, bom, agora eu tenho que mandar isso lá para o 10.1.1.10, que está lá naquela outra rede. O que eu faço? Para mim chegar lá, eu tenho que mandar para esse outro roteador. Então, ele vai trocar isso aqui, vai colocar como MAC de destino D e o MAC de origem C. Chegou no roteador 2, ele vai fazer a mesma coisa. Bom, eu tenho que chegar em 5.5, que é o MAC de destino, e o MAC de origem é ele. Então, ele muda isso no decorrer da minha comunicação na rede. Tá? Então, aqui está mostrando todas essas imagens aqui que eu estava comentando para vocês. Ele mostrou aqui imagem por imagem. Tá? Vou mostrar isso aqui no Packet Trace para que a gente possa visualizar isso funcionando, né? Funcionando. Na outra aula, né, não estava funcionando meu Packet Trace, instalei, desinstalei, e aí tentava abrir e não funcionava. Reiniciei a máquina e voltou a funcionar. Agora, antes da aula, fui testar, não estava funcionando de novo, né? Aí sim, né? Aí reiniciei a máquina e voltou a funcionar. É algum conflito que tem aí. Bom, tenho uma rede. Vamos estudar essa rede antes de nós ler aqui qual é a tarefa que nós temos que fazer. O que eu tenho nessa rede? O que a gente consegue identificar aqui? Quantas redes eu tenho aqui? Quantas redes locais eu tenho? 4 redes? Tem Locais? certeza? Tem certeza? Não, o Hub também é uma, né? O que eu tenho aqui? Ó? Deixa eu pegar aqui. Ó, isso aqui é uma rede. Tá? E isso aqui é uma outra rede. Conseguiram identificar? Ó, aqui eu tenho a rede 10.10.10.0 e aqui eu tenho a rede 172.16.00. Tá? Depois vocês vão entender melhor o que é isso. Mas o que eu tenho? O que difere que eu tenho mais de uma rede é o meu roteador. Eu tenho esse roteador aqui, que ele tem uma rede nessa interface e uma outra rede nessa interface. O que tem para baixo dele é que eu tenho um switch, eu tenho um access point. Continua sendo a mesma rede local, tá? Desse lado aqui. E desse outro lado aqui eu tenho um switch e eu tenho um hub. Tá? Então, ele só mostrou aqui de um outro formato, só para vocês entenderem como é que vai funcionar isso. Então, nessa atividade, essa atividade é otimizada para a visualização de PDUs e os dispositivos já estão configurados. Então, a gente não precisa configurar, todos eles já estão configurados. Se eu passar
o mouse nele aqui, você já consegue visualizar que ele está configurado com IP 10.10.10.2/24. Tem um MAC desse dispositivo ali, tem o GET configurado e tem DNS. Mesma coisa nos demais, tá? Então, ele já está todo configurado, né? E a gente vai coletar informações da PDU no modo de simulação e vamos responder uma série de perguntas aí, só para vocês entenderem. Então, o que ele quer que a gente faça? A gente quer que a gente clique no PC, que está com o IP 172.16.31.5, esse aqui, vá no desktop e no prompt de comando, e dê o comando ping 172.16.31.2. Tá? O que ele fez? Opa. O que ele fez? Ele mandou 4 pacotes ICMP do PC que tem o IP 172.16.31.5, que foi o que a gente estava, para o PC 172.16.31.2. Tá? Aí ele pede para a gente alterar para o modo de simulação e repetir o comando ping. Tá? Então, vou repetir o comando ping. Ele não faz nada, porque ele está no modo de simulação, e agora ele aparece essa PDU, né? Aparece uma PDU lá nele. Se a gente clicar na PDU, tá? O que a gente tem nele? Quais são as informações que a gente tem? Vamos clicar aqui, ó, na parte de saída. Tá? A gente tem lá no cabeçalho Ethernet, que é o referente à camada 2. Olha lá, eu tenho o meu MAC de destino 000C85CC1D A7. Isso aqui é o meu MAC de destino. O MAC de origem, Source Address 00D0D311C788. O IP de origem, daí estou no cabeçalho já do pacote IP. A origem 172.16.31.5 e um destino 172.16.31.2. Essas são as informações importantes que a gente tem, tá? Se eu mandar capturar um pacote, vou clicar em avançar aqui, ele avançou, mandou para o meu switch. Deixa eu ver só quantos ele quer que eu faça. Repita esse processo até que a PDU chegue a seu destino. Ó, então, vou repetir. Vai no Hub. O Hub mandou para todos que estão conectados a ele. Chegou ao meu destino. Tá? Olha lá. Aí ele pede para a gente olhar. No switch. Quando chega no switch. Tá? Quando chega no switch, eu tenho o MAC de destino. Está aqui. Continua sendo o mesmo MAC lá. A qual... notem que não mudou do primeiro. Por quê? Porque ele está na mesma rede. Né? E o MAC de origem continua sendo o mesmo também. Não mudou isso. Né? Se eu olhar no Hub, aqui do switch para o Hub, é a mesma coisa. E no Hub, olha lá. Aqui já está lá. Não sei qual é o do Hub aqui. Mas o do Hub, aqui. Esse aqui é o do Hub. Tá? Não é o do Hub. Esse já está lá no outro, né? Já está aqui. Passou o do Hub aqui. Não vi qual era o do Hub. Mas o do Hub ele não vai aparecer, não deveria aparecer, porque o Hub ele é um dispositivo de camada 1. Então ele não consegue ler o quadro Ethernet. Esse aqui? É esse aqui. Do Hub. Só que ele está mostrando aqui lá do switch já. Mas era para ser, ó. Ele parece só isso aqui. Se a gente olhar por aqui também fica mais fácil, ó. Na camada 1, ó, MAC de destino, MAC de origem, MAC de destino. IP de origem, IP de destino. Aí, o que ele pede para a gente fazer? Repetir esse processo do 172.16.2 até vai ser a mesma coisa. Esses aqui vai acontecer a mesma coisa, tá? Vou voltar para o modo real time. Não vou precisar fazer isso aqui, porque ele vai fazer a mesma coisa. E aí ele pede, daí sim, para a gente fazer do 172.16.31.5, que é esse aqui, para o 10.10.10.2, que está na outra rede, tá? Na outra rede.
Deixa eu ver se ele pede. Ping 10.10.10.2. Funcionou. Modo de simulação. E vamos de novo. Ih, fechei. Não era para ter fechado. Bom, mas vai. Olha lá. Foi para o roteador. O roteador foi para o switch. Do switch foi para o access point. O access point vai para os dois. Tá? Vou pegar aqui. Então, o que eu tenho? Vamos lá. O MAC de destino 00D0BA8E741A. Tá? E o MAC de origem é o MAC do PC que a gente iniciou o ping. Passou para o switch, continua a mesma coisa. Passou para o roteador, ainda continua. Agora já mudou. Notem que já mudou. Do roteador para o switch agora, tá? Ele já mudou o endereço. Tá? Notem que ele já mudou o endereço. Por quê? Porque ele já está em outra rede aqui, ele já está com outro destino. Então, vocês conseguem ver que ele muda isso no decorrer do tempo. E aí ele vai fazer essas várias outras perguntas. Ó. Então, tu consegue ver aqui, ó, no PC, ele ainda está como destino o roteador. A gente olhar aqui no roteador, ó. Olha lá. 2401 o final dele, tá? 2401, aqui de destino. 2401. Não, aqui. Tá? Essa interface aqui, ó, 172, tem duas interfaces. Tá? Aqui embaixo vocês conseguem visualizar, ó, na Fast Ethernet 1/0, o IP 172.16.31, que é o que está ligado à mesma rede. Então, lá, final 741A. Se a gente olhar aqui na tabela, ó, MAC de destino 741A. Quando ele passa para outra rede, notem que agora a origem é o 2401, que é o MAC da interface Fast Ethernet 00, 2401 final. Né? E aí o MAC de destino, nesse caso aqui, vai ser a interface wireless com final 4AB6. Então, conseguiram visualizar que ele trocou o cabeçalho Ethernet? Sim ou não? Positivo. Tá? Aí aqui ele tem várias perguntas aqui, tá? Várias perguntas aqui relacionadas, né? Então, por exemplo, aqui, ó, qual foi a camada mais usada no hub e no ponto de acesso? Foi a camada física, né? Porque os dois dispositivos são dispositivos de camada física, né? Então, eles vão apenas retransmitir para todas as portas que ele tem. Aí tem várias outras questões aqui que a gente não precisa se preocupar tanto, tá? Então, vamos adiante. A visão geral, então, do protocolo ARP. Protocolo ARP quer dizer Address Resolution Protocol, protocolo de resolução de endereços. Então, se a sua rede estiver usando um protocolo de comunicação IPv4, o protocolo de resolução de endereços, ou ARP, ou ARP, vai ser usado quando a gente precisar mapear um endereço IPv4 para um endereço MAC. O que isso quer dizer? Aquilo que eu comentei. Eu preciso mandar uma informação para um host que tem um determinado IP. Esse computador aqui, ele não sabe qual é o MAC referente àquele endereço IP. Por quê? Porque essa informação ele vem de cima a baixo. Então, eu tenho primeiro o IP e aí depois eu tenho qual é o meu MAC. Se eu não tenho essa informação, o que esse computador vai fazer? Ele vai mandar uma mensagem de broadcast tentando resolver os endereços, vai mandar para todo mundo, perguntando quem é que tem esse endereço IP. E aí, todos vão receber na rede, e apenas esse aqui, no caso, que corresponde ao endereço, vai responder para ele, olha, sou eu, meu endereço MAC é esse. E daí esse aqui consegue fazer a comunicação. Tá? Então, aqui, qual é a função do ARP? Tá? O ARP, então, se o endereço IPv4 destino do pacote estiver na mesma rede,
né, do IP do endereço de origem, o dispositivo pesquisará na tabela ARP do dispositivo. Tá? Então, cada computador tem a sua tabela ARP. Se o endereço IP de destino do pacote estiver numa rede diferente, o dispositivo vai pesquisar o endereço do gateway na tabela ARP. Tá? Por quê? Porque daí eu vou precisar acessar uma outra rede. Eu só tenho acesso até o meu gateway. Então, eu preciso ver qual é o endereço MAC no gateway. Tá? Então, aqui, ó, ele vai fazer o seguinte. Eu preciso saber quem é 192.168.1.7. Ele manda um broadcast para toda a rede. Esse aqui envia de volta. Ele vai acrescentar isso na tabela ARP dele. E aí sim, agora tendo o MAC, ele consegue fazer essa comunicação direto para ele. Tá? Entendido o funcionamento do ARP? Sim. Sim. O que acontece? Lembra quando eu comentei lá que uma mensagem de broadcast ele vai ter como endereço MAC de destino sempre o endereço tudo F? Né? Então, nessa solicitação, nessa primeira solicitação que ele faz, ele vai ter como MAC de destino tudo F, porque ele precisa preencher o quadro internet, não consigo mandar um quadro com MAC de destino vazio. Ele vai mandar para toda a rede, então ele manda para um FFF, tá? E aí esse tipo de mensagem, né, ele recebe um campo do tipo lá 0x86, né, que é um campo referente à mensagem ARP, tá? Aqui ele mostra a resposta, tá? Então, a resposta do ARP ele vai responder com aquelas funções, e aí mais ou menos é isso aqui, tá? E aí como funciona essa, tu pode remover essa, deixa eu mostrar aqui a tabela ARP para vocês no meu computador mesmo, tá? Eu estou no meu Windows, eu vou dar o comando ARP-A. Notem que aqui eu tenho duas interfaces. Isso aqui é uma interface virtual do VirtualBox, aqui é a interface real a qual eu estou utilizando. Notem que eu tenho aqui alguns endereços IPs e cada endereço IP relacionado a um MAC, é um endereço físico. Então aqui, ó, 192.168.0.1 é o meu gateway. Se eu der o comando ipconfig/all, olha lá, eu tenho o endereço gateway, 192.168.0.1. Então, quando eu configurei o 192.168.0.1 como gateway, automaticamente ele já vai buscar essa informação do roteador para saber qual é o MAC do roteador. E como eu estou navegando na internet, obviamente que essa tabela ARP, a qual eu me referi aqui, ela vai preencher. O endereço 192.168.0.178 eu acho que é o meu próprio endereço. Vamos ver. Não, é de um outro host, tá? É um outro host que eu tenho na rede aqui, a qual ele se comunica. Tá? Então, ele tem um outro endereço IP. Aí eu tenho aqui o 92.168.0.255, que é o endereço de broadcast da minha rede. Tudo F. E aqui eu tenho três endereços de multicast, ó, que começa com 01005E. Isso aqui quer dizer que é endereço de multicast. Tá? Se eu quisesse me comunicar com outro host na minha rede, deixa eu ver se eu descubro o IP do meu celular aqui. Rapidinho. Esse sempre que eu executo, desculpa, tá? Sempre que eu executo esse comando ARP-A aí, esses endereços que eu recebo são todos os que estão conectados na rede? Na rede local, tá? Sim. Não é que são todos que tu te comunicou recentemente. Entendi. Tá? Recentemente. Tá? Se a gente pegasse no laboratório isso, normalmente eu faço isso no laboratório. Eu mando vocês me dizer quais são os endereços IPs das máquinas que vocês estão acessando e aí eu dou um ping para essa rede, tá? Aí ele vai me mostrar, então, todos os endereços, aí ele vai criar essa tabela aqui. Aí o que acontece? O que ele faz? Tá? Em cada dispositivo tem um temporizador da cache ARP, que a cache ARP é a mesma tabela ARP, tá? E esse temporizador que vai remover as entradas. Dependendo do sistema operacional, tá? Muda isso. Se a gente está trabalhando isso com Windows, por exemplo, ele vai armazenar as mais recentes entre 15 e 45 segundos. Depois ele pode remover isso. O que acontece? Se tu vai usando constantemente, acessando aquele mesmo host, ele vai mantendo isso por mais tempo na tua tabela. Eu deixei de usar um tempo, por quê? Tabela ARP, ela está na memória RAM. Se está na memória RAM, consome espaço. Consome espaço na memória, tu pode perder desempenho por tu ter menos espaço de processamento, né? Memória de processamento.
Então, o que tu faz? Ele vai limpando isso no decorrer do tempo, caso não use mais. Por exemplo, eu usei a impressora de manhã para imprimir na rede. Ele vai ter o MAC lá da impressora cadastrado. Se eu não imprimir mais durante o dia, provavelmente alguns segundos, alguns minutos depois, ele já vai remover automaticamente aquela entrada na tabela para não ficar ocupando o espaço da memória. Tá? E aí ele vai fazendo isso. Tá? Aqui ele mostra, mostrando a tabela ARP no roteador. Ó, note que eu estou acessando o roteador. Aqui ele está dando o comando show IP ARP e ele está mostrando o IP e o MAC address e qual interface está ligada. Aqui o outro IP, o outro MAC e qual interface e assim por diante. No PC, ARP-A. Então mostra que ele está mostrando aqui. Note que aqui eu tenho mais computadores. E aí o que ele pode aprender? Ele pode aprender isso dinamicamente, né? Ou ele pode aprender estaticamente. Por que estático? Como eu configurei aqui o meu endereço IP nessa rede, automaticamente ele já configura o broadcast de forma estática. Tá? Os outros ele aprende de forma dinâmica, mandando, né, aqueles pacotes ARP pedindo essas informações. Tá? Quais são os problemas que a gente tem em relação ao ARP, né? Porque a gente tem problemas de transmissão de ARP, quer dizer, toda mensagem ARP ele manda um broadcast. Então, isso acaba inundando a rede. Quando acaba inundando a rede, tu pode ter, obviamente, um impacto mínimo aí, mas tu pode ter perda de desempenho na rede. Né? Porque se toda hora tu ficar mandando... Pense numa rede muito grande. Uma rede pequena, isso não é tão problemático, mas uma rede grande. Né? Imagine se lá no CIET, lá todos os laboratórios fossem na mesma rede local, né? Sem ter segmentação de rede. Toda vez que um computador quisesse se comunicar com outro, ele ia mandar um ARP. E não tivesse o MAC, ele ia mandar um ARP, e esse ARP ia chegar em todos os computadores do CIET. Já começa, como é uma mensagem de broadcast, o host ele é obrigado a ler aquela mensagem. Então, ele vai parar o que ele está fazendo, processar aquilo lá, e aí não vai responder, porque não é ele, né? Mas ele vai perder tempo. Tá? Então, esse é um problema, tá? Relacionado a ele. E outro problema é quando eu tenho um atacante que ele pode falsificar esse ARP. Por quê? Se ele está na mesma rede lá e alguém diz assim, não, recebi aquela mensagem ARP, ele diz assim, não, essa mensagem ARP sou eu. E, na verdade, não era ele. Né? Por exemplo, eu poderia estar pedindo qual é o MAC do meu roteador. Por quê? Porque eu preciso acessar a internet. Eu vou precisar qual é o MAC do roteador. E aí o atacante lá, ele captura essa mensagem, né? E finge ser o getter. O que vai acontecer? Em vez de vir para cá, a informação ele vai vir para cá. Ele pode pegar aquela informação, fazer o acesso real, voltar e te devolver as informações. Se esses dados não estão criptografados, ele descobre tudo que tu está trafegando na rede. Né? Então, tu tem esse problema aqui, né, de falsificação de ARP. Tá? Isso lá depois na disciplina de segurança, havia trabalhado com mais detalhes essa questão da falsificação de ARP. Tá? Esse packet trace aqui é o 9.2.9. É só para a gente visualizar essa tabela ARP. Eu tenho então aqui, eu tenho dois roteadores interligados e aí tem duas redes diferentes, tá? Aí o que ele pede para a gente fazer essa examinação de uma requisição ARP, examinar tabelas MACs de um switch e examinar o processo ARP em comunicações remotas. Então ele pede para a gente gerar requisições enviando ping de 172.16.31.2, primeiro ele manda para a gente limpar a tabela. Primeiro eu vou fazer aqui, ARP-A, tá? Não tem entrada na tabela. Então, quer dizer o quê? Esse host aqui não se comunicou ainda na rede, ele não conhece nenhuma informação. Se eu der o comando ARP-D, ele limpa a tabela, tá? Mas como não tinha entrada aqui, era só para limpar essa tabela mesmo.
Entrando no modo de simulação, ele pede para a gente fazer, então, o ping para o endereço ping 172.16.31.3. Mandei o ping, tá? Eu vou mandar ele para chegar no switch. O switch vai mandar para toda a rede. Notem que o roteador não vai transmitir essa mensagem de broadcast, porque ele barra, né, esse domínio. Se a gente olhar nossa requisição em CMP, olha lá, ele tem informações de IP, mas ele não tem informação do MAC, então ele não consegue mandar. Então, o que ele faz? Ele manda uma mensagem de ARP. Essa mensagem de ARP, olha lá, ele está mandando lá como destino tudo F, tá? E aí, na minha requisição ARP, ele tá mandando, ó, eu sou o MAC tal, e meu IP de origem é tal, eu não tenho um alvo, eu não conheço esse alvo, quero saber quem é, eu quero saber quem é que possui o IP 172.16.31.3. Tá? Então, essa é a requisição ARP que ele faz. O que vai acontecer? Deixa eu botar mais para cá um pouquinho, para vocês verem, olha lá. Esse aqui não é, esse aqui não é, esse aqui é. O que ele vai fazer? Ele vai responder novamente, e agora a resposta dele vai dizer o quê? Olha, eu sou o alvo tal, né? Eu sou essa origem, e meu MAC é esse aqui. Ou esse aqui, na verdade. O MAC de origem é esse aqui. Tá? Então, ele já está respondendo com essa informação. Vamos deixar ele completar aqui a tabela, aí sim ele consegue mandar o ping. Aí. Deixa eu voltar para o modo real agora, só para facilitar. Agora eu vou dar aqui um ARP -A, e olha lá. Agora ele tem o endereço IP, a qual ele fez a comunicação, e o endereço físico, o endereço MAC daquele dispositivo. Tá? Daquele dispositivo. Se eu fizer isso, deixa eu ver uma coisa aqui. Agora ele pede para examinar a tabela ARP do switch. Tá? Enable show MAC address table. Olha lá. O switch, o que fez? O switch ele já comunicou com todas as portas. Né? Ele já comunicou com todas as portas, então ele já tem informação, ó, que esse MAC está ligado à Fast Ethernet 03, esse MAC aqui está ligado à Fast Ethernet 01, esse aqui na Fast Ethernet 02 e esse aqui na Fast Ethernet 01. Tá? Então, ele já obteve essas informações, ele já tem isso na sua tabela ARP. Tá? Então, esse é o comando que a gente dá, show MAC address table. Tá? Depois ele pede para ver isso, para limpar, não vamos fazer tudo isso. E aí ele pede aqui no roteador, eu só vou fazer um ping lá para o outro lado, para que ele possa ping 10.10.10.2, estou pingando para cá. Ó, por que ele perde um pacote? Tá? Como ele está na outra rede, ele ainda não sabe como chegar até lá, então não dá tempo dele. Então ele perde o primeiro pacote e depois ele consegue mandar. E agora ele já consegue mandar para todos. Tá? O que vai acontecer? Se eu olhar agora minha tabela ARP do roteador, enable show ARP. Olha lá, eu tenho as informações então. Ó. O que o roteador tem? O roteador tem a comunicação dessa interface e dessa interface. Então, ele tem lá o IP 172.16.31.1 com esse MAC e 172.32.16.31.2 com esse MAC. Tá? Então, ele tem essa informação aí desses dois destinos e os seus MACs correspondentes. Entendido? Positivo. Depois vocês podem fazer com calma, seguindo passo a passo aqui, tá? Só para a gente não perder muito tempo aí. Só uma dúvida, professor. Diga.
Em média, de quanto tempo leva para essa perda de pacote? Tipo, para ele perder o pacote? Se ele não encontrar, ou tem algum tempo específico que ele se mantém procurando, assim? Não, ele vai mandar, é o tempo dele ter a resposta ARP de volta, entendeu? Por isso que Entendi. ele perde aquele primeiro, porque o ICMP ele tem um tempo X, senão ele diz que não encontrou, né? Então, Tá, o que então é acontece? essa Como ele não pergunta que tá. recebeu ainda a resposta do ARP, ele dá como perdido. Pode ser 1, 2 pacotes, dependendo do tamanho da tua rede, né? Às vezes tu pode perder 3 pacotes lá, quando tu dá de novo o ping, aí provavelmente ele já vai ter o MAC, daí ele consegue mandar os 4 com sucesso. Entendi. Isso é comum também em redes locais, tá? Não só no simulador, isso é comum em qualquer rede. Beleza, tá. Isso aqui era com IPv4, tá? Isso com IPv4. Com IPv6, aí é um pouquinho diferente, tá? Se a gente estiver utilizando IPv6 na nossa rede, tá? O protocolo de descoberta de vizinhos, ou ND, é o que precisa para corresponder os endereços IPv6 com os endereços MAC. Então, a gente vai explicar aqui como é que funciona essa descobertas de vizinhos no IPv6. Então, mudou um pouquinho agora o formato, tá? O IPv4, ele usa o ARP, e agora ele usa essa descoberta de vizinhos, né? De Neighbor Discovery, para tentar resolver isso. Tá? Então, ó, o protocolo IPv6, descoberta de vizinho, é às vezes referido como ND ou NDP. Nesse curso, nós vamos referir ele como ND, e ele vai fornecer o serviço de resolução de endereços, descoberta de roteador e redirecionamento para IPv6 usando ICMP versão 6. ICMP é um protocolo de mensagem, de controle de mensagens, tanto tem o ICMP versão 4 e ICMP versão 6. O ping, quando a gente dá o ping, o pacote que ele manda é um pacote ICMP, tá? Então, que é o que faz essa ajuda, né? Então, esse protocolo ND, ele vai fazer, então, a resolução de endereços, descoberta de roteador e redirecionamento de IPv6. Né? E ele usa 5 mensagens ICMP. Mensagem de solicitação de vizinho, mensagem de anúncio de vizinho, mensagem de solicitação de roteador, mensagem de anúncio de roteador e redirecionar mensagens. Então, o que acontece? As mensagens de solicitação de vizinho e anúncio de vizinho são usados para mensagens de dispositivo a dispositivo. Então, eu quero me comunicar um PC com outro PC. Vai ser um processo semelhante ao processo ARP, só que ele usa essa solicitação de vizinho e daí o que vai responder vai fazer o anúncio de vizinho. Então, são essas duas mensagens que acontecem. Quando eu tenho uma comunicação de um host, de um PC, com o roteador, o que ele vai fazer? Ele vai fazer uma solicitação de roteador. Quer dizer o quê? Ele quer saber qual é o gateway, por onde que ele tem que sair. Então, ele vai tentar descobrir qual é o roteador. Então, ele vai fazer uma solicitação do roteador e vai ter a resposta de anúncio de roteador. Tá? Normalmente, essa descoberta de roteador ele é usado para fazer a alocação dinâmica e a autoconfiguração de endereços. Que no IPv4 a gente utilizava exclusivamente o DHCP. Tá? No IPv6 a gente pode utilizar o DHCP, mas a gente também pode fazer a configuração Slack, que daí o que a gente faz nessa configuração Slack? E o roteador vai anunciar qual é o endereço dele, qual é a porção de rede, qual é o prefixo da rede daquele host. E aí ele pode configurar isso automaticamente no PC, que a gente vai ver lá no endereço IPv6, lá no capítulo 12. Tá? Então, aqui a gente tem esse anúncio aí dessas descobertas de vizinho. Tá? Então, o que ele faz? Só para vocês entenderem. Mensagem de solicitação de vizinho, ICMP versão 6, aí, quem já tem o endereço tal, envie o seu endereço MAC. Então, ele responde lá, né, com a resposta, olha, respondendo aquele lá, né, eu sou tal, meu endereço MAC é tal. Então, ele responde isso dessa forma. Aqui a gente não vai rastrear esses pacotes aqui, só para a gente ganhar tempo. Tá? Então, isso aqui é o que a gente viu relacionado, então, ao capítulo 9. E aí, eu acho que até tem essas atividades, mas não tem outro paquete 3. Tá? Então, só para a gente resumir, assim, esse capítulo 9. Quando a gente tem uma rede IPv4,
o protocolo de resolução de endereços vai ser o protocolo ARP, tá? Então, que é um protocolo que faz quando eu tenho um endereço IP e eu não tenho um MAC. Então, eu vou fazer uma solicitação ARP, mandando uma mensagem de broadcast para toda a minha rede, perguntando qual é o IMAC daquele host que tem determinado IP que eu estou procurando. Tá? Quando eu tenho uma rede IPv6, o protocolo que a gente usa é o Neighbor Discovery, o protocolo ND. Tá? Que daí tu vai ter a solicitação de vizinho, saber qual é os vizinhos que tem aqueles endereços, e vai ter o anúncio de vizinho. E também tu vai ter uma solicitação de roteador e o anúncio de roteador, e também uma outra mensagem, que é a mensagem faltou o nome agora da mensagem ali, a mensagem de redirecionar a mensagem, né? Quando ele redireciona a mensagem para um outro host, alguma outra assim. Tá? Então, são essas diferenças aí que vocês têm relacionado a ele. Mas o mais importante é que vocês saibam que sempre que eu vou ter qualquer comunicação na rede, eu preciso ter o endereço IP e o endereço MAC, tanto da origem como do destino, para que essa comunicação possa acontecer. Tranquilo? Tranquilidade. Tá. Vamos para o capítulo 10, que o capítulo 10 ele vai falar da configuração básica de um roteador. Vocês lembram qual era a configuração básica do switch? Quem que lembra assim, o que a gente precisava configurar? Não o comando, mas o que a gente precisava configurar no switch? Tinha que configurar o usuário, login, senha. O que mais? Meu Deus, era muita coisa. Me perdoa. Não lembro, mas era isso. A gente configurava um nome para o switch, né, para identificar ele na rede. Sim. A gente configurava um nome. A gente sempre protegia o acesso dele. Criptografia. Na porta console, né, na porta console, na porta VTY, na porta de acesso remoto, como também protegia o acesso privilegiado. Lembre que a gente tem, nos dispositivos Cisco, a gente tem um modo de usuário, né, e um modo de execução privilegiado. A gente tem 2 modos. Né? Para a gente acessar esse dispositivo, a gente pode fazer isso ou através da porta console, que é uma porta física que a gente tem, a gente usa um cabo console, um cabo próprio para isso, né? Ou a gente usa um acesso remoto quando eu tenho um endereço IP já configurado nesses dispositivos e eu posso fazer isso ou por Telnet ou por SSH. Né? Então, a gente configurava o nome, protegia a console e o acesso remoto, protegia o modo privilegiado para que ele não ganhasse de forma simples o acesso onde eu pudesse alterar essas configurações. Normalmente, a gente também protegia não, mas colocava uma mensagem de aviso quando a gente fosse logar, que é a configuração do banner. A gente normalmente ativava o serviço de criptografia de senhas, então qualquer senha que a gente tivesse no dispositivo, ele era criptografado. Então, essas eram as configurações básicas, né? E aí no switch a gente ainda fazia a configuração da interface de gerenciamento, que era a VLAN, né? E ativava essa interface. Né? E depois, obviamente, fazia o backup, né? O backup, o salvamento das configurações que estavam na RAM, na memória NVRAM, né? Do running config para o startup config. No roteador, a gente vai fazer essas mesmas coisas. Porém, a gente não vai configurar uma interface virtual, a gente não vai configurar a interface SVI ou a interface VLAN. A gente vai configurar a interface real do roteador, e normalmente ele vai ter 2 interfaces, né? A gente vai ter que configurar essas 2 interfaces. Então, vendo esses comandos, tá? Só relembrando aqui, vou passar aqui, depois eu vou fazer isso direto no packet trace, olha lá. Colocando um nome, hostname e o nome que eu quero, protegendo o modo privilegiado, enable secret e a senha que eu quero, protegendo o modo de usuário, então, entrando no line console 0, password e a senha, comando login para exigir que seja digitada essa senha, e também proteger o acesso de Telnet e SSH através do line VTY. Aqui ele colocou só de 0 a 4, poderia ser de 0 a 15 sem problema nenhum. Password, a senha e o login. E aqui ele está dizendo que ele vai transportar a entrada ou para SSH ou para Telnet.
Isso aqui a gente só configura normalmente quando a gente vai usar só o SSH, tá? Porque por padrão é Telnet. Então, quando a gente quer por SSH, a gente vai fazer transporte input SSH, mas aí a gente vai ter que configurar diversas outras coisas para que funcione o SSH, tá? Aí depois ele sai, ele configura, ele ativa o serviço de criptografia de senha com o comando service password-encryption. Ele coloca uma notificação, né, aquele banner, então banner MOTD, Message of the Day. O delimitador, que a gente usa, né, o sustenido, a mensagem e sustenido. End, copy running config para o startup config. Isso aqui, que a gente fez aqui, é a mesma coisa que a gente faz no switch. Não muda nada, tá? Os mesmos comandos. Agora, o que acontece? Isso a gente configurava no switch, né? Aí no switch a gente pegava lá e configurava um IP para aquele switch. O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar o meu roteador, ó, meu roteador eu tenho um IP nessa interface e um IP nessa interface. Tenho que configurar então também essas interfaces. Notem que essa rede aqui ela já está com pilha dupla. Eu tenho uma rede IPv4 e eu tenho uma rede IPv6. Então, esse roteador aqui, ele vai ter, a cada interface ele vai ter vários endereços IPs. Tranquilo? Vai ficar melhor a hora que começar a fazer, eu acho. Tá? Então, aqui ele está fazendo a configuração do R1 e ele fez toda essa configuração inicial que a gente tinha feito, tá? Lá em cima. E agora ele colocou o banner, salvou essas configurações. Tá? Aqui ele pede para vocês digitar os comandos e aqui ele pede para fazer as configurações iniciais. Vou fazer antes de configurar as interfaces. 10.1.4. Vamos lá. Uma rede simples, um PC ligado diretamente ao roteador. Tá? Então, nessa atividade, você usará as tarefas básicas de configuração do roteador para garantir acesso à CLI, é para usar a porta console, tá? Usando senhas criptografadas e em texto sem formatação. Então, ele pede aqui para a gente usar um cabo console. Então, vou pegar o cabo console, vou clicar no PC, vou colocar na porta RS232 e vou colocar no switch na porta console. Tá? Feito isso, entro no desktop, vou no terminal e dou um OK. É como se eu estivesse acessando um emulador de terminal. Estou dentro lá do meu roteador. Aí ele pede para a gente fazer as configurações. Primeiro eu vou entrar no modo privilegiado, comando enable, ou apenas EN. E ele pede para a gente visualizar as configurações que estão rodando nele com o comando show running-config ou apenas show run. Então, notem lá que ele está rodando, qual é a versão que ele está. Notem que eu tenho esses 3 serviços, eles não estão ativos, então nem o serviço de log, nem o serviço de debug, e esse aqui dificilmente a gente ativa, senão toda hora vai ficar dando mensagem para vocês. O que a gente ativa é esse aqui, ó, Service Password Encryption. Ele está com no, quer dizer que aqui ele não está ativo. O nome do roteador está como router, então não foi trocado ainda. Aqui ele não tem informações, nada de... Aqui tem licenças, ó. E aqui nas interfaces, ó, tem a interface Giga 00, Giga 01 e a serial 000 e a serial 001. Nenhuma delas está com IP e nem a interface Fast Ethernet 0/1/0. Ó, depois eu tenho mais 4 interfaces aqui, que são interfaces de switching, tá? Que foi colocado nesse roteador, ó, anotem lá. Vou dar um zoom aqui. Olha lá. Ele tem um módulo adicional, que é um módulo de switching, que a gente pode adicionar no roteador. Então, por padrão, o roteador ele vem sem esse módulo aqui. Ele vem e sem esse módulo aqui, tá? Ele vem apenas isso aqui. Então, eu tenho uma porta auxiliar, tenho a porta console, tenho 2 portas Gigabit Ethernet e aqui eu tenho as portas USB. Foi adicionado um módulo com interfaces WANs, interfaces seriais, e um módulo com interfaces Ethernet para simular um switch. Então, esse roteador aqui, além de ser roteador, ele também tem o papel de switch. Tá? Aí tem, ó, não tem configurações de usuário, não tem banner, não tem nada, tá? Então, a configuração está limpa. Aqui ele pergunta, então,
né? Qual é o nome do roteador, quantas interfaces Fast Ethernet, quantas Giga Ethernet, quantas seriais e qual o valor das faixas mostradas no VTY. Vamos lá, de 0 a 4. Tá? Então, isso eu tenho 4. Ele manda ver o show startup config, não está presente. Por que não está presente? Porque ainda não foi configurado nada e salvo, né, no startup config. E aí ele pede para a gente definir essas configurações. Então, lá, ele manda configurar o nome com R1, configurar a mensagem com a seguinte mensagem: acesso não autorizado é estritamente proibido, configurar a senha para o modo privilegiado Cisco, aqui, para o modo privilegiado não criptografado e para o modo privilegiado criptografado, e para console com Letmain. Então, vou fazer essas configurações primeiro. Tá? Tenho que entrar no modo de configuração global. Deixa eu vendo vocês aqui, fica melhor. Conft. Eu vou colocar o nome hostname R1. Aqui tem uma diferença, tá? Ele tem para proteger o modo privilegiado. Não criptografado quer dizer o quê? Eu vou dar o comando enable password Cisco. Tá? Aqui eu protegi o modo privilegiado. Eu vou sair e vou sair de novo. Eu vou entrar de novo aqui, vou dar o enable, ele está me pedindo a senha. Senha Cisco. Se eu der um show room, vocês vão ver, olha lá, opa, passei aqui, ó, que essa senha aqui, ela não está criptografada. Tá? Agora, se eu der o comando enable secret ITSA secret, eu tenho agora duas senhas. Tá? A senha Cisco, que foi o modo privilegiado não criptografado, e essa senha aqui, que ela já está criptografada. Quando eu tenho essas duas senhas configuradas, a senha que vai valer, que a gente vai utilizar, é a senha criptografada. Então, se eu tentar agora, se eu sair de novo, e eu entrar no modo privilegiado, eu tentar digitar Cisco, eu não entro. Tem que estar ITSA secret. Aí ele entra. Tá? Também pediu para a gente configurar o line console 0 com a senha letmain login. Verifica as configurações iniciais, usando as configurações. Então, qual o comando que a gente usa? O comando showroom, eu consigo visualizar essas informações. Eu tenho aqui a senha lá. Notem que ela também não está criptografada, né? Aí ele manda configurar o banner, né? Não configurei o banner. Conft banner MOTD acesso não autorizado é estritamente proibido. Aí ele manda sair da sessão, só para a gente visualizar. Então, quando eu entro lá, está mandando a mensagem acesso não autorizado é estritamente proibido, e ele manda colocar a senha ITSA secret. Não. Essa senha aqui é da console, tá? Letmain, e aí para o modo privilegiado ITSA secret. Aqui ele explica a questão das duas senhas, foi o que eu falei, e ele manda salvar o arquivo na memória. Então, o running config para o startup config, salvou. Se a gente der o comando aqui, show flash, a gente consegue ver lá que eu tenho, então, eu tenho aqui a imagem dele, tá? Ó, tem uma imagem, eu tenho dois arquivos XML, tá? Qual que eu sei que é a imagem aqui? É porque é .bin. Isso aqui é a imagem do meu roteador. Então, quando o roteador ele boota, né? Quando ele faz o processo de boot, ele vai carregar essa imagem aqui para a memória. Tá? Ele mandou salvar também. Mandou salvar esse arquivo aqui. Ó, mandou salvar aqui
o startup config na flash. E aí consigo salvar. Se eu der um show flash de novo, aparece lá ele na flash aqui também. Tá? O que faltou que eu não fiz? Provavelmente é ativar o processo de criptografia. Agora sim. Em algum lugar deve ter pedido aqui, eu passei batido. Tá? Então, configurei aqui o modo privilegiado. Se eu olhar agora as configurações, todas as senhas estão criptografadas, mesmo aquelas que os comandos não criptografavam. Ó. Barbada, né? Lembraram os comandos ou não? Tava refazendo aqui e fiquei meio perdido, mas deu para dar uma lembrada assim. Mas é só refazer. Agora vai ter bastante paquete trace aí para vocês brincarem. Que notícia boa. A questão das configurações da interface. Então, notem que o roteador, normalmente, ele vai fazer parte de duas redes, né? Então, a gente vai precisar configurar duas interfaces. Então, cuidem para cada interface, sempre ela vai ter o nome dela, né? Se é uma Gigabit Ethernet ou se é uma Fast Ethernet, tá? Dependendo do roteador, vai ter essa diferença e sempre vai ter uma numeração. Tá? Pode ser com 3 ou pode ser com 2, dependendo do roteador. Né? Então, isso aqui quer dizer o nome da interface e o número dela. Então, giga 000, giga 001 e assim por diante. Como que eu faço para entrar nessa configuração? Interface, o nome da interface e o número, que nem a gente fazia no switch. Interface ou int VLAN 1. Eu estava entrando na configuração da interface VLAN número 1 do switch. Agora, a gente vai entrar interface ou int G0/0, 0/1. Né? Eu posso colocar um campo de descrição. Né? Por que o campo de descrição é interessante? Normalmente, quando a gente vai fazer uma manutenção, a gente vai acessar um roteador, a gente vai fazer isso de forma remota. Então, eu não estou fisicamente vendo qual cabo está ligado em cada interface. Então, na descrição, normalmente eu coloco, olha, esse link aqui dá acesso à rede tal, a rede local, esse aqui dá acesso à rede WAN, ou esse aqui dá acesso à rede administrativa, esse aqui é a rede do SIET, por exemplo. Então, eu coloco uma descrição na interface para facilitar a manutenção. Aí, para mim configurar o endereço IPv4, comando IP, address, o IP e a máscara de subrede. Quando eu vou configurar, se eu não quiser configurar IPv6, basta eu dar o comando no shutdown para mim ativar a interface. Por padrão, as interfaces do roteador, elas vêm desligadas, então eu tenho que dar o comando no shutdown. Se eu vou configurar IPv6, eu vou colocar o comando IPv6 address, o endereço IPv6 barra o prefixo que a gente vai ter. Tá? Então, vamos lá. Aqui o exemplo, tá? Olhando de novo, a mesma rede. Eu tenho IPv4 e tenho IPv6. Então, a interface, ó, giga 0/0/0, ele tem o seguinte endereço, 192.168.10.1, e ele tem o endereço IPv6 2001 DB8 ACAD 2.10.2.2.1. Do outro lado, a interface giga 0/0/1, ele vai ter o endereço 209.165.200.225 e IPv6 2001 DB8 feed 2.224.2.2.1. Então, eles têm esse roteador ele tem esses 4 endereços IPs. Então, o que eu vou fazer? Vou entrar no modo de configuração da interface. Olha lá, ele está desde o início lá. Enable entrou no modo de privilegiado. Configure terminal entrou no modo de configuração. Interface está entrando no modo de configuração da interface. De qual interface eu quero configurar? Gigabit Ethernet. Não precisa digitar tudo isso, só o G. G 0/0/0. Description, link to LAN. Então, é um link para a rede local. E esse link to LAN aqui é a mensagem que eu coloquei. É a descrição que eu quero, tá? Pode ser qualquer texto. Vou configurar o endereço IPv4. IP address 192.168.10.1 e a máscara 255.255.255.0. Vou configurar o IPv6. Note que eu estou fazendo isso junto. Não tem problema nenhum, tá? IPv6 address 2001 2.db8 2.acad 2.10 2.2.1/64.
No shutdown, ativei a interface, ele vai dar uma mensagem aqui que a interface mudou do status de down para o status de up, né? E que também o protocolo de linha dele, quer dizer, a interface ficou funcional, ficou up. Configurei a giga 00, agora eu vou configurar a giga 01, mesma coisa. Coloco uma descrição, ó, link para R2, é o link para mim acessar o R2. Configuro o IPv4, configuro o IPv6 e dou comando no shutdown. Tranquilo? Para a gente verificar as configurações de interface, eu posso dar esses dois comandos, tá? E aí realmente tem que ser comandos diferentes, porque um verifica IP versão 4 e o outro verifica IP versão 6. Show IP Interface Brief, quer dizer o quê? Mostra as configurações de IP das interfaces de modo sumarizado. Tá? Ou pode ser Show IP IntBR, é o mesmo comando. Tá? Então aqui ele vai listar as interfaces, vai mostrar qual é o IP que elas têm, e aí só mostra o IP, não mostra o gateway, tá? E mostra se ela está up, né? Ou se tem algum problema. Tá? Então aqui notem, ó, interface giga 00, e aqui o comando IPv6, aqui ele mostrou um link local, que é um outro endereço IPv6, e aqui o endereço que a gente configurou. E mostra que também a interface está up, tá? Das duas interfaces. Então, tá aqui os comandos. Show IP Interface Brief, Show IPv6 Interface Brief. Ele vai mostrar essas configurações de todas as interfaces. Eu posso exibir a tabela de roteamento com o comando Show IP Route e Show IPv6 Route para mostrar essa tabela IPv6. Show Interfaces, ele mostra estatísticas de todas as interfaces dos dispositivos, apenas com endereçamento IPv4. E Show IP Interfaces, ele mostra as estatísticas de IPv4 de todas as interfaces também do roteador. Tá? Aqui estatísticas, mas não vai ter apenas o endereçamento IPv4, vai ter outras informações. Se você está tendo erro naquela interface, né? Se está tendo pacotes perdidos e coisas assim. E a mesma coisa o Show IPv6 Interface. Tá? Aqui ele mostra a saída desses comandos, ó, Show IP Interface Brief, mostrou as duas interfaces do roteador com seus endereços e se ela está up ou não. Tá? Se tiver down é porque tem algum problema errado, ou não tem um cabo configurado, ou ela esqueceu da gente dar o comando no shutdown, ela está com o comando shutdown habilitado. Show IPv6 Interface Brief mostra as interfaces com endereçamento IPv6. Show IP Route mostra o roteamento IPv4, tabela de roteamento IPv4. Show IPv6 Route mostra a tabela de roteamento IPv6. Show Interfaces, ele mostra de todos, aqui ele mostrou Show Interfaces, aí ele disse qual interface que ele quer ver. Se eu não coloco essa interface, ele vai listar de todas. Como eu coloquei a giga 0/0/0, ele me mostrou só isso. Então, ele está mostrando ó, que essa interface está up e o protocolo de linha também está up. Então, ela está totalmente funcional. Ele mostra qual é o hardware dele e aí qual é o MAC address dessa interface. Mostra a descrição, mostra o endereço IP com a sua máscara, aqui em formato SideGear. Aqui ele mostra o tamanho do MTU, quer dizer, qual é o tamanho do meu frame, né, que eu consigo transmitir. Então, é um frame de 1.500 bytes. Isso é limitado pela questão da camada física. Aqui ele mostra a largura de banda dessa interface. Então, qual é a largura de banda aqui, ó? Olha lá o que eu tenho aqui, ó. 100.000 kbits por segundo. 100.000 kbits por segundo, isso quer dizer que é o quê? Uma interface gigabit. Né? E aqui, outras informações, tá? Que nesse caso aqui ainda não nos interessa, tá? Aqui ele mostra, ó, que ela está trabalhando em full duplex, em 100 megabits, tá? Então, a largura de banda dela, por mais que ela seja de 1 gigabit, ela está trafegando em 100 megabits. Por quê? Porque provavelmente o meu switch aqui, ele está ligado numa porta Fast Ethernet. Então, obrigatoriamente, essa interface, mesmo ela sendo giga, ele está trafegando a 100 megabits. Tá? E o tipo de link é automático, então por isso que ele reconheceu, e a mídia que está conectada a essa porta é um RJ45. Aqui tem outras questões de controle de tráfego, que não nos interessa. Depois aqui ele tem informações, por exemplo, ó, de quantos pacotes entrou e quantos saiu. Aqui não tem nenhum pacote informado nos últimos 5 minutos, tá?
E aqui tem essas informações de pacotes, ó, pacotes Hunts, Giants, que são os pacotes pequenos, pacotes grandes, né? Problemas aí de que acontece, então ele mostra nessa estatística. No Show IP Interface, aí ele está mostrando aqui o endereçamento, informações de IP. Ó. Então mostra o IP, mostra o endereço de broadcast, mostra o MTU, mostra praticamente as mesmas informações com mais informações relacionadas a IP, tá? Que não vem ao caso por enquanto. E aqui o Show IPv6 Interface também está mostrando as informações de IPv6 da interface. Então, esses comandos, obviamente que vocês, quando chegam no roteador, às vezes vocês não sabem todo o comando, mas vocês vão dar o comando show e o ponto de interrogação e vai ter ali os diversos comandos e vocês conseguem ir lembrando, né? Comando show. Claro, se vocês um dia forem fazer a prova de certificação, tu vai ter questões lá que eles vão te perguntar, qual é o comando para visualizar as informações de IP de forma sumarizada, né? E aí tu vai ter lá o comando. E se tu tiver acesso ao Packet Trace, né? Normalmente eles limitam os comandos para que tu não possa dar para descobrir qual é a resposta certa, né? Aí, por exemplo, assim, qual é a tela que representa, qual o comando que representa essa tela? E aí vai ter os diversos comandos lá. Tu não consegue abrir o Packet Trace e dar o comando porque vai estar bloqueado. Aqui para vocês configurar. Acho que não tinha nenhum aqui. Aqui é a questão do gateway, tá? O gateway padrão. Acho que isso aqui eu já falei para vocês, mas vou reforçar. Ó, eu tenho aqui essas duas redes. O meu roteador então está dividido em duas redes. Quando o PC1 vai fazer a comunicação direto com o PC2, ele vai acessar direto, sem precisar do gateway. Quando ele vai fazer um acesso remoto, que ele precisa acessar o PC3, ele vai passar para o gateway. Então, eu preciso ter a configuração do gateway. E a mesma coisa, se eu quero acessar um switch que está numa outra rede, eu posso, né? Porém, eu também tenho que configurar no switch qual é o gateway dele. Tá? Então, para o PC1 e para o PC2, e para esse switch aqui, qual vai ser o gateway deles? Como é que é a pergunta, professor? Qual vai ser o endereço do gateway do PC1, do PC2 e desse switch? Note uma coisa, ó. Eu estou dando um endereço aqui, que é um endereço de rede, e do lado de cada host tem ponto, um número. Tá? Isso aqui quer dizer que é o último número do endereço IP. Qual que vai ser o gateway deles? Ponto zero? Não. É o 92.168.10, não é? 92.168.10 o quê? Está incompleto esse teu endereço. Ponto São 10 quatro. e ponto 11. Não. Ponto 11 é o endereço do PC2. Ponto zero, eu acho. Ó, eu quero acessar, digamos, eu quero acessar a internet. Para mim acessar a internet está aqui, tá? Vamos dizer que está aqui. Tem uma outra rede aqui. Por onde que eu vou passar? Do PC1. Passar por aqui, vou passar por aqui. Correto? Sim. Eu vou vir para cá. Do PC2, vou passar aqui e vou passar aqui. Vou vir para cá. Do meu switch. Digamos que eu estou lá no switch e eu quero testar a conectividade dele com uma rede remota. Eu vou dar um ping lá para um IP da internet. Ele vai passar aqui, vai passar aqui. O gateway de todos os dispositivos que estão na mesma rede tem que ser igual. Qual vai ser o endereço? É o ponto 1? Final ponto 1, tá? 92.168.10.1. É esse endereço aqui. Agora, do PC3, do PC4 e do switch, desse de baixo. Vai Também ser ponto 11. 92.168.11.1. Tá? Entendido isso? E o broadcast é o 255. Nesse caso vai ser o 255. Final 255.
Tá, e como é que calcula aquele barra 24 ali? Qual é a finalidade dele? O barra 24 é só uma forma de representar a máscara que é 255, 255, 2550. Isso a gente vai ver ali no capítulo 11 ali, que é o endereçamento IPv4. Tem duas formas de tu representar a máscara, tá? Com notação decimal pontuada ou notação SIDR, né? Que é com essa barra. O barra 24 quer dizer que eu tenho 24 bits 1, porque todo endereço IP, ele é representado em IPv4, ele é representado em notação decimal pontuada. 92, 168, 10, 0. E a máscara, 255, 255, 2550. Porém, o computador entende isso como em binário, né? Então, eu tenho 32 bits binários dividido em 4 octetos. O barra 24 quer dizer que eu tenho 24 bits 1 na máscara. Então, vai ser 8 bits 1, ponto, 8 bits 1, ponto, 8 bits 1, ponto, 8 bits 0. 8 mais 8, 16, mais 8, 24. Entendido. Adiantando assim, ó, a máscara de subrede, ela sempre vai ser tudo bit 1 e depois tudo bit 0. Tá? Então, por isso que eu digo, eu coloco barra 24. Se eu der um barra 8, o que é um barra 8? Qual é a máscara barra 8? 8 vezes 1. E 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Isso. E notação decimal, como é que fica? Não faz pergunta difícil, professor. Ó, Tico e Teco estão meio cansados agora. Não, vou abrir aqui no Notepad aqui, ele fica gravado aí no chat. No chat, normalmente eu não compartilho com vocês no Notepad. Ó, vou adiantar aqui, tá? Foi uma curiosidade, mas é interessante. Sempre eu vou ter uma configuração no host, eu vou configurar meu IP, a minha máscara e o meu getter, correto? Tá? Olha lá, configuro o IP, a máscara e o getter. Então, se é IPv4, por exemplo, 192.168.10.10. A máscara de rede, 255, 255, 2550. E o meu getter, 192.168.10.1. Tá? Configurei isso aqui. A máscara, essa aqui é no formato que a gente configura nos nossos PCs, tá? Se eu entrar lá no Packet Trace, clicar ele lá para configurar, se eu acessar aqui o meu PC, se eu der o IP config, lá, o IP, a máscara e o getter. Tá? E o getter. Tá? O que acontece? Essa máscara, quando a gente usa topologias de rede para representar uma topologia, eu ficar digitando o IP mais a máscara, fica muita informação, fica poluída a minha imagem, não fica? Então, é mais fácil eu colocar o endereço de rede, que sempre a parte que representa o host vai ser 0, barra a minha máscara em formato CIDR. Isso aqui quer dizer que eu tenho barra 24. Se eu transformasse a minha máscara para binário, você já sabe, né? Como é que eu transformo 255 para binário? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ponto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ponto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ponto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Fechou os 32 bits, que é o tamanho do meu endereço IPv4. Tá? Isso aqui é a mesma máscara. Agora eu perguntei para vocês, uma máscara barra 8, como é que ela é? Tu me disse que é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ponto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ponto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tu me disse que é isso aqui. E eu te perguntei, tá, mas em notação decimal pontuado, assim, como é que ela fica? A notação decimal pontuada é 255.000. Isso aí. Tá? Isso aí. Isso é o que a gente vai ver lá no capítulo 11, tá? No próximo capítulo. Mas já adianta aí para vocês entenderem. No IPv6, vocês viram aqui... Ah, não, agora não está aqui no IPv6. Tá? Mas depois do IPv6 eu falo que aí muda também, tá? Bom, mas como que eu configuro o gateway padrão no switch? No PC vai ser barbada, vai ser lá nas configurações de endereçamento IPv4, eu vou entrar com o IP, a máscara e o meu gateway. No switch, quando eu configuro a interface VLAN 1, olha lá, interface VLAN 1, né, IP address, o IP e a máscara. Eu vou sair da configuração da interface, vou estar na configuração global e eu vou dar o comando IP default-gateway e o endereço IP do meu gateway.
Tá? Então, dessa forma. Aí eu consigo acessar, ó, eu estou nesse computador que está numa outra rede, eu estou acessando aquele switch lá, né? Porque se eu não configuro o gateway lá, por mais que eu tenha a rota até ele, quando ele vai tentar responder, ele não vai saber como é que ele faz para acessar aquele endereço IP de volta. Então, ele precisa ter uma rota, né? Precisa ter um gateway para dizer que tem uma rota para outra rede. Tranquilo? Vamos fazer esse packet trace. Vamos lá. Tem uma redezinha já bem mais ou menos agora. Tá? Então eu tenho aqui, ó, eu tenho dois roteadores, R1 e R2. Eles estão conectados nessa rede aqui, e R1 tem essa interface aqui, que é a Giga 01, que se conecta ao switch 1, e tem a... Puxa. Tem alguma informação errada no escrito aqui. Mas ele tem a Giga 00, se conecta a essa rede, a Giga 01 se conecta a essa, e aqui uma interface serial. Tá? Aqui uma interface serial. O roteador 2 também tem a Giga 00 que se conecta a essa rede, e a Giga 01 que se conecta a essa. O PC1 numa rede, PC2 na outra, PC3 na outra, PC4 na outra. E aqui a gente tem as informações do gateway, né, desses PCs. Os switches aqui ele nem colocou informação no switch. Então, o que ele pede aqui? Ele vai usar os comandos dos shows para verificar. Ele fala que a senha da console é Cisco, que a senha privilegiada é Class, para ele descobrir. Ele quer saber comando exibe as estatísticas das interfaces do roteador. Vou entrar no roteador 1 aqui e vou mostrar aqui para vocês. Cisco Enable Class Show Interfaces. Mostrei as configurações das interfaces, tá? Aqui de todas as interfaces. Né? Eu poderia dar também o comando show int, show ip int br, de modo sumarizado. Deixa eu aumentar minha tela aqui, que daí ele não corta. Olha lá, então eu tenho a Giga 00, que está sem, ó, note que está sem endereço IP, na Giga 00 e na Giga 01. A serial já está configurada e já está funcionando. E notem que aqui ele está mostrando que a interface Giga 00 e a Giga 01 estão administrativamente down, quer dizer, o que elas estão configuradas para estar desligadas. Tá? E aí depois tem aquelas outras interfaces. Tá? Aí ele pergunta qual é o endereço IP configurado em R1, é apenas dessa interface aqui, e ele pergunta, quer saber qual a largura de banda dessa interface. Tá? Então vamos lá. Show interface serial 0/0/0. Onde que ele me mostra? Está aqui, a largura de banda dela. 1.544 kbits, desculpe. Essa aqui é a largura de banda dessa interface. É uma interface serial. Daí vamos adiante, vamos fazer essas configurações, vamos exibir quantas interfaces, isso é barbado, a gente já sabe. Aqui ele me pergunta qual rota está listada, só para a gente dar o comando, ó. Show IP route. Então ele mostra a rota apenas para essa rede que é diretamente conectada, que é a única que tem endereço IP. Se eu não tenho endereço IP nas outras interfaces, não tem como saber qual rota. E aí ele vai me pedir então para configurar essas interfaces, colocar uma descrição, né, e depois ativar essas interfaces. Pede para fazer isso com R1 e com R2. Acho que o R2 nem precisa configurar. Vamos ver se o R2 tem configurado alguma coisa aqui. Cisco Enable Class Show IP int BR. Não está configurado. Está configurado um roteamento. Vocês vão ver quando eu configurar os IPs dos dois roteadores, eles vão trocar informações da rede por protocolo de roteamento dinâmico, tá? Então vamos lá. Peguei R1. Aqui, vou configurar conft interface giga 0/0
IP address ou IP ADD 192.168.10.1, máscara 255, 255, 2550. Eu posso colocar uma descrição, vou colocar aqui, LAN 10, tá? Que é da rede 10 aqui, LAN 10. No shutdown para ativar essa interface, ativei ela. Vou para a interface giga 01, IP address 192.168.11.1, máscara 255, 255, 2550, desk LAN 11, no shutdown. Se eu quiser pingar o PC, vamos ver se o PC já está configurado. 192.168.10.10. Ó, dei o comando ping aqui, ele me disse que essa entrada é inválida, ele não reconheceu o comando ping aqui, porque eu estou dentro da configuração da interface. Então, eu dei um end lá e agora eu vou dar o comando ping. 92.168.10.10. Notem que no roteador, o formato de resposta dele é diferente do PC. O ponto é quando ele não encontra e o interrogação é quando ele encontra. Tá? Então, ele mandou, teve 80% de sucesso, ele recebeu 4 pacotes dos 5 que ele mandou. Se eu repetir o ping agora, vocês vão ver que vai dar 100%. Olha lá, 100%. Tá? Se eu pingar o 11.10, também deu certo. Tá? Então, do roteador, vou copiar essa informação, copy run config e startup config. Tá? Do R1 do, se eu der um comando show IP route agora, notem que agora ele já tem rota para as 3 redes diretamente conectadas a ele. O 92.168.10.0, o 92.168.11.0 e 209.165.200.0. Tá? Então, tem rota para essas 3 redes, que são essa aqui e essa aqui. Para cá, ele não sabe como chegar ainda. Tá? Por quê? Porque essas rotas aqui ainda não estão ativas. Agora, eu vou pegar no R2 e vou fazer a mesma configuração. conft int giga 0/0, IP address 10.1.1.1, e a máscara também é 255, 255, 2550. Desk LAN 1. No shutdown. Interface giga 0/1, IP address 10.1.2.1, 255, 255, 2550. Desk LAN 2 no shutdown. Ping 10.1.1.10. Ping 10.1.1.10. Funcionou. Nota que ainda não estava verde lá. Ainda ele tá trabalhando lá. Ainda não ficou acessível. Achou IP int BR. Agora sim. Agora está up. Ping 10.1.2.10. Também pingou. Tá? Show IP route. Olha lá. Aqui, ele já me mostrou a rota para a rede 10.0.0.0, e aí eu tenho a rede 10.1.1.0, que é essa aqui, a rede 10.1.2.0, que é essa aqui, a rede 200.165.200.0, que é entre os roteadores, e apareceu essas 2 redes já, 92.168.10.0 e 92.168.11.0, que são as redes do outro lado. O O é o protocolo OSPF. Tá? Então, está configurado nesse roteador para ele já trabalhar com um roteamento dinâmico. Então, à medida que ele configurou as rotas, ele pegou e anunciou para aquele lá, olha, eu conheço essa rede e essa rede.
e esse aqui anunciou para ele, olha, eu conheço essa rede, essa rede e essa rede. Aí o que ele faz? Eles verificam na tabela de rota se eles têm essas redes ou não, se não tem, eles adicionam, se tem, eles verificam qual é a melhor rota, daí, né, vai ver, isso leva em consideração essas métricas aqui, do tipo de protocolo que está sendo utilizado, se ela é diretamente conectada ou não, e aí eles colocam isso na tabela de roteamento. No R1 agora, ele também vai mostrar essa tabela de rota, sei lá, também aparece lá as redes 10.1.1.0 e 10.1.2.0, que é via o quê? Via esse endereço IP, que é o endereço IP do roteador 2, via serial 0/0/0. Ó, notem que como eu configurei essa interface primeiro, ó, ele aprendeu essa rota há mais tempo do que essa aqui. Então, já fazia 2 minutos, mais ou menos, que eu tinha configurado aquela lá, até configurar a outra, né? Então, ele aprendeu aquela lá primeiro. Entendido? Ainda ficou faltando alguma coisa. Eu não salvei as configurações desse aqui. Quer ver? Copy Room Startup. Agora sim, agora deve ter dado 100%. 100%. Barbado ou não? Quer que eu minta? Vamos ver as configurações do switch aqui. Ó. Enable Show IP Int BR. Ó, a VLAN não está configurada, tá? Eu vou configurar. Vou fazer esse mesmo exercício para não precisar ir no outro, tá? Tranquilo. Eu vou falar, a Flávia falou que barbado não é a palavra certa, né? Melzinho na chupeta, né, Flávia? Para lembrar o que você gostava. Mais fácil que roubar doce de criança. Não das minhas, né? Porque Deus o livre o berreiro que bate nos meus pedaços e rouba o doce deles. Vou configurar um IP para esse switch aqui, tá? Então, conf t int VLAN 1 IP address 192.168.10.2.255.255.255.250. No shutdown. Exit. IP default gateway 192.168.10.1. Tá? Agora, o que eu quero fazer? Ó, se eu quiser pingar desse PC aqui, o meu switch lá que eu configurei, 92.168.10.2. Ele vai perder aí uns pacotes, ainda porque ele está fazendo todo o processo de ARP. Ó, e aí chegou naquele switch, tá? Vou fazer a mesma coisa no switch 2 e não vou configurar o get para vocês verem o que acontece. Enable conf t int VLAN 1 IP address 192.168.11.2.255.255.255.0 no shutdown. Está mandando o pacote para o PC. O que tem que acontecer? Ele tem que chegar lá e voltar, né? Vamos lá. Não chegou. Deixa eu mandar para o modo simulação aqui. Vou dar o ICMP apenas, tá? E vou fazer o mesmo processo aqui, só para vocês... Mandou para o switch, mandou para o roteador 2, o roteador 2 sabe para onde tem que mandar, o roteador 1 consegue ver a tabela dele, manda para o switch 2, e aí o switch 2 não consegue responder. Por quê? O switch 2 não tem informações, show IP route. Aqui ele não tem esse comando. Mas ele não tem um gateway para onde ele tem que mandar. Se eu... eu tenho que sair do modo.
Se eu configurar o gateway IP default get 92.168.11.1, aí agora esse ping vai. Ó, agora funcionou. Melzinho na chupeta esses exercícios aí, tá? Aqui ele mostra uma atividade onde vocês têm que achar onde que tem o erro, e é o erro num gateway padrão, né? Então vocês vão ter que ficar procurando aí e aí solucionar esse problema. Eu vou deixar para vocês fazerem. E aqui eu acho que tem mais 2 paquete trace aqui, né? Que é para vocês como desafio para fazer a configuração básica e aqui construir uma rede desde a parte física, né, e fazer a configuração desse dispositivo. Pessoal, antes da gente fazer essas atividades aqui, alguma dúvida? Não é assim, é difícil, não sei os comandos. Isso é normal, tá? É normal, é a mesma coisa vocês trabalhar com funções lá em programação lá e o professor falou numa função numa aula e vocês nunca usaram aquela função, quando vão precisar não vão lembrar qual é a função, qual é o comando, né? Ou não vão saber qual é a sintaxe lá de uma linguagem porque vocês nunca programaram. Vocês só vão pegar os comandos fazendo os exercícios. Vai tentando ali, vocês vão errar o local do comando, né? Que nem o Wallace falou ali, né? Aí vou quebrar esse packet trace, porque tu vai dar um comando no lugar errado, não vai funcionar, o comando tá certo, né? Às vezes aqui ainda vocês estão recebendo o IP de lambuja, né? Depois ali que a gente vê o capítulo 11, aí eu vou dar um endereço lá, vou dar um bloco de endereço IP e vou dizer, olha, vocês configurem os endereços aí como vocês quiserem, né? Ou ele vai dizer, olha, eu quero que tu use o 5º endereço dessa rede, o 10º endereço dessa rede, vocês vão ter que saber qual é o endereço. Mas em relação a essa parte de configuração de roteador, refazendo os comandos, olhando os comandos com calma, tentando. Tem alguma dúvida assim a mais? Notem que já foi introduzido IPv4 e IPv6, tá? Mas ainda vocês nem viram o que é, por que aquelas funções, e aí até o Paulo me perguntou ali por que do /24, né? Isso é bem tranquilo, tá? Acho que eu vou fazer essa atividade aqui. Aí hoje, pessoal, hoje eu vou encerrar a aula nesse capítulo, tá? Eu não vou entrar no capítulo 11 e no capítulo 12, porque vocês vão ter essa avaliação agora referente a esses módulos do 8 a 10. E daí eu vou deixar essa parte de endereçamento para a próxima aula. Até porque eu vou a Porto Alegre amanhã cedo, vou sair de madrugada para uma consulta, e aí também tenho que dormir um pouquinho mais cedo hoje. Tranquilo? Pode ser? Aí vocês Tranquilo, podem... professor. Aí até vocês podem ler o capítulo 11 e o capítulo 12 para a próxima aula, que daí eu trabalho mais com a parte prática desses capítulos, hein? Ficamos combinados, tá? Vocês fazerem, então, fazer os exames de capítulo referente ao capítulo 8, 9 e 10, tá? Barbadinho isso aqui, para tirar 100 de novo, né, Flávia? E aí depois vocês trabalham aí o capítulo 11 e 12 de forma remota. Na próxima aula, né, eu dou uma explicada neles por cima, assim, do mais importante, e trabalho aí já o capítulo 13 e 14, de repente. Vamos ver aqui que ele pega. Aqui ele pega do 11 ao 13. Do 11 ao 13, tá? Para a gente fazer já isso aqui, daí depois entra no capítulo 14 e 15, que é outro exame. Tranquilo. Vamos lá, vou fazer esse aqui, que é um exercício um pouquinho diferente. Olha lá. Então, aqui a gente está na aba física e ele mostra a topologia da nossa rede. Então, ele quer que a gente monte essa topologia aqui. Então, a gente tem um depósito aqui com os equipamentos,
Tá? Então, eu tenho o switch, né? Isso aqui tudo é switch, eu tenho roteadores, eu tenho aqui até uns Raspberry, uns Arduino, né? Tenho PC, aqui eu tenho outros roteadores, tenho celular, tenho TV, né? Não que a gente vai precisar de tudo isso aqui. Aqui eu tenho a parte de cabeamento, então ele me mostra a nossa topologia, eu tenho o PCA ligado a um switch que liga a um roteador e o roteador liga ao PC, tá? E aí depois aqui ele mostra a tabela de endereçamento desses dispositivos, então eu tenho o R1 com configuração IPv4 e IPv6, né? E aí nota que ele também tem esse outro endereço IPv6 aqui que a gente nem trabalhou ainda, mas ele já manda configurar. Aí para as duas interfaces, né? A interface VLAN 1 do switch, e nota que já tem o getter lá no switch para vocês configurar, e as configurações dos PCs, tá? Do PCA com IPv4 e IPv6, e com o PCB também é a mesma coisa. Aí ele manda configurar a topologia, quer dizer, montar ela aqui, configurar os dispositivos e verificar a conectividade e exibir as informações desses dispositivos. Então, vamos fazer isso. Ó. Eu tenho que colocar no meu rack um switch 1, que é esse aqui. Vou aumentar aqui a tela para nós visualizar. Aí vocês enxergam, ó. Switch 1, tá? É o S1 que ele pede lá. Então, ele pede para a gente adicionar esse S1. Não sei se vou conseguir largar aqui. Acho que não. Diminuir um pouquinho. Tá, larguei o switch 1 e vou largar um roteador 1 também. Roteador 1 é esse aqui. Opa. Peguei o roteador 1. Vou largar o PC. Aqui está o PCA. E o PCB. Né? PCs são desktop, eles vão ir eles vão ir na mesa, tá? Agora, ele pede para a gente fazer, então, o cabeamento deles, tá? Então, nota aqui que ele pede para fazer... Aqui ele está dando passo a passo, tá? Para vocês, ó. Eu estou fazendo aqui meio direto aqui, para vocês entenderem. Então, o que eu quero aqui? Ele quer que eu ligue o meu PC0 ao switch 1 através da interface F06. Então, vou pegar um cabo, extrair de throat, vou conectar aqui na porta do switch Fast Ethernet F06 e vou vir aqui no meu PC e vou conectar. O switch 1, ele liga através da F05 na giga 001 do roteador. Então, vou pegar um cabo aqui, vou ligar na F05 e aqui está na minha giga 001. Agora, eu vou ligar o meu PCB ao roteador 1. Aí eu vou pegar um cabo crossover, tá? Porque dois PCs iguais, cabo crossover. Vou ligar na giga 00 e vou ligar lá no meu PCB. Tá? Cabeamento tá feito, tá? Pede para mim configurar os dispositivos. Vamos ver se ele vai me deixar configurar o roteador direto aqui. Vou pegar meu roteador aqui, vou clicar nele. Ó, não me deixou. Como é que eu configuro o roteador? Vou ter que pegar um cabo console, ligar ele na porta console e ligar aqui na minha ES232. Tá? A imagem aqui tá errada, tá? Mas tá certo. Agora sim, eu vou vir no meu PC, desktop, tá desligado. Liguei o PC. Vou ligar aqui também. Vamos ver se o meu roteador tá ligado. Liguei ele. O switch ele já tem. Ele já vem só com. Ele não tem um botão de liga, é só o cabo de força, tá? Então ele já tá ligado. Tá, liguei os dispositivos. Agora sim, veio no PC, desktop, terminal, ok. Olha, ele tá carregando aqui meu roteador. Carregou. Aí ele pergunta se eu quero entrar no módulo de diálogo de configuração inicial. Não, ele vai me perguntar a mim uma coisa, eu quero configurar ele manualmente. Dei um no,
e entrei então na configuração do meu roteador. O que eu tenho que configurar? Não sei se ele pede para configurar aqui o nome do roteador, ativar, switch. Configurar o nome dos dispositivos, só o nome, tá? Vou configurar só o nome. Então, enable conft hostname R1. Tá? Então, configurei meu roteador R1 e vou configurar as interfaces. Interface giga 0/0/0. Eu vou pegar aqui pela tabela, tá? IP address 192.168.0.1.255.255.255.0. ESC. Essa interface giga 00 é a que liga no PCB, tá? Então, eu vou colocar aqui uma descrição para lamber, assim, e vou configurar o IPv6 já. IPv6 address 2001 2.db8 2.acad 2.2.1/64. Esse endereço aqui, FE80 2.2.1, é o endereço de link local do IPv6. A gente não trabalhou ainda, mas eu vou configurar ele. IPv6 address FE80 2.2.1 link local. E agora eu dou comando no shutdown. Tá? Configurei a interface giga 000, que é essa aqui. Agora eu vou configurar a interface giga 001. Interface giga 001. IP address 192.168.1.1.255.255.255.0. Desk LAN A. IPv6 address 2001 2.db8 2.acad 2.1 2.2.1/64. IPv6 address FE80 2.2.1 link local. No shutdown. Estão conseguindo acompanhar aí, pessoal? Estão tudo quieto? Sim, agora sim. Eu estou conseguindo. Configurei os dois. Eu vou dar um copy rune config startup config para caso falte luz eu tenha essa informação e vou dar um show IP int br para conferir. Interface giga 00 192.168.0.1, interface giga 01 192.168.1.1 e show IPv6 int br 2001 db8 acad 2.2.1 e 2001 db8 acad 2.1 2.2.1. Acho que errei. Não, tá certo. Achei que tivesse errado, mas tá certo. Então tá configurado. Tem que configurar os PCs. Depois eu configuro o switch. Vou configurar o PCA. 192.168. 192.168.1.3, máscara, isso aqui, o meu gateway, 192.168.1.1. IPv6, 2001, 2.db8, 2.acad, 2.1, 2.2.3, prefixo 64. O gateway FE80 2.2.1. Tá? Essa informação está ali. Vou configurar o PC2. 192.168.0.3.
192.168.0.1 o gateway. O IPv6 2001, 2 pontos ACAD, 2 pontos, DB8, 2 pontos ACAD, 2 pontos, 3, prefixo 64, gateway F80, 2 pontos, 2.1. Eu ainda tenho que configurar o switch. Vou pegar um outro cabo console, vou inspecionar a parte traseira, cliquei com o botão direito aqui no switch, vou ligar ele na porta console, que é atrás do switch, e vou ligar no meu PC B. No PCB, vou entrar no switch, enable, conft hostname S1, interface VLAN 1, IP address, um 192.168.1.2, 255.255.255.0, shutdown, e vou configurar o IP default gateway 192.168.1.1. Enable, Open config, Startup config. Aqui ele pede as senhas, ó. Atribua a class como a senha criptografada por modo privilegiado, atribua a Cisco para a senha de console e habilita o login. Atribua a Cisco também para o VTY e habilita o login, criptografe as senhas e crie um banner. Configure uma descrição para cada interface, ativar o roteamento IPv6 com o comando IPv6 unicast host, isso eu não fiz, e salvar a configuração. Então, vamos lá. Terminal. Enable conft enable secret pass, service password encryption, banner MOTD, colocar acesso restrito, line console 0 password Cisco, era isso, né? Cisco, login, line VTY de 0 a 15, password Cisco, login. E eu tenho que ativar o roteamento IPv6. Aqui. O que acontece? Se eu não ativar o roteamento IPv6, se eu tentar pingar de um PC para outro, vou pegar aqui os... Ping 192.168.0.3. Estou pingando isso de volta de forma com IPv4. Vamos lá. Ele pingou do PCA ao PCB. Se eu tentar pingar o endereço IPv6, 2 pontos DB8, 2 pontos ACAD, 2.2.3, aí provavelmente ele não vai pingar, porque eu não ativei no roteador o roteamento IPv6, que por padrão ele não vem ativo. Aí ele não dá certo. Então, o que eu tenho que fazer? Sempre que eu trabalhar com IPv6, eu tenho que dar o comando IPv6 unicast-route. Aí sim eu ativei o roteamento IPv6. E aí, se eu fizer o teste agora,
Está funcionando. Então, note que eu peguei de um PC para outro, né, e funcionou, sem problema nenhum. Se eu pingar também no switch, também vai funcionar. Simples atividade, uma atividade bem completa, tá? Vocês trabalham tanto a parte de cabeamento, que a gente viu lá atrás, naqueles capítulos, né? Então, desde adicionar um equipamento, né? Claro que isso numa aula de laboratório é mais fácil de fazer do que de ver do que fazer, né? Lá no laboratório ainda vocês precisariam fixar os parafusos, ligar o switch na tomada, na régua lá na régua do rack ou direto no break, né? Ligar o roteador, ver qual é o cabeamento certo, né? Mas a gente vai ter oportunidade, se não esse ano, Flávio, com certeza o ano que vem, na disciplina de redes 2, com certeza vou fazer atividades assim com vocês, tá? Hoje foi aprovado no Consup, não sei se vocês viram, a volta de atividades práticas essenciais, né? Então já está voltando de forma gradual ali com as turmas que estavam suspensas. No curso da DS, nem no PPC, nenhuma disciplina está como prática. O único curso que tem prática é o curso de Química. Então a gente não entra nesse critério. Mas eu posso entrar com pedido, solicitando para a gente, nem que seja ir lá um dia lá para fazer atividade prática lá. Também dá para fazer. Dá para fazer esse pedido. Se a direção vai acatar ou não, aí já são outros 500, né? Mas o ônibus hoje está normal, né? Eu até ia ir de ônibus para Porto Alegre lá, já fui, mas como eu tenho que me deslocar muito lá, prefiro ir de carro. Então, mas o ônibus hoje já está tranquilo. É mais tranquilo que dentro de um mercado. Pessoal, alguma dúvida nessa atividade? Olha aí, ó, viu? Já conseguiu até carona. Pessoal, dúvidas aí nessa atividade aí de configuração de roteador, configuração de switch? Notem que a gente está trabalhando com IPv6 e IPv4, mas ainda vocês não entendem por que desses valores, tá? Por que desses valores. Mas é uma atividade aí muito bacana. Peço para vocês refazerem essa atividade, tá? Refazerem essa atividade. Se a gente fosse fazer isso no laboratório aqui, também teria essas informações de quais equipamentos vocês precisam. Aí a gente tem todos os equipamentos desses laboratórios, a gente tem lá, tá? Equipamento Cisco também, então, realmente, era uma atividade bem prática, com certeza eu ia fazer com vocês nele, tá? Aí tem essas atividades para vocês fazerem, e aí fica, então, de tarefa para vocês realizar o exame dos módulos de 8 a 10, e para os que ainda não fizeram, né, também tem os exames do módulo de 4 a 7. Pessoal, por hoje ficamos por aqui. Peço então que vocês, para a próxima aula, aí, tenham lido aí esses capítulos de 11 a 13 para a gente agilizar, porque a gente está atrasado, tá? Vocês viram, ó, hoje era para a gente estar terminando o capítulo 13. Claro que a gente tem alguma sobra aqui no final, mas para não apertar, para a gente poder fazer mais atividades, e aí vai ter atividades práticas que vocês vão ter que fazer, que provavelmente vocês vão precisar da minha ajuda. Então, eu prefiro estar conectado e ajudando vocês do que apressar lá e deixar vocês fazendo sozinhos essas atividades práticas. Então, tentem agilizar esses 3 capítulos aqui, fazer a leitura deles, que daí eu trabalho a parte principal dos capítulos aí com vocês de forma mais rápida. Tá bom? Lembrando que a nossa disciplina ela termina lá, né, no final do mês, né? O ciclo vai até o dia 2, mas dia 2 é feriado, né, de novembro, daí a última aula vai ser no dia 30 aí, né? E aí provavelmente vocês vão estar fazendo avaliação ainda, então. Por hoje era isso, pessoal. Vou parar a gravação para dar tempo de subir ela.